Eu sempre me questionei como reduzir as desigualdades sociais no nosso país, como criar ponte entre quem tem e quem precisa, da forma mais ampla que esse pensamento possa ser. E por isso eu migrei do setor corporativo para o setor social. E há 15 anos eu venho me surpreendendo diariamente com o poder da sociedade civil organizada. Agora, na pandemia, a gente já passou de 6 bilhões de reais em doação para projetos emergenciais, segundo o monitor de doações da BCR. A criação desse próprio monitor já é um avanço para o setor. A gente agora consegue dizer quem está doando, quanto está doando e para quem está doando. Isso motiva muita gente a se engajar em doação. A gente costuma dizer que o Brasil não tem uma cultura de doação. E eu sempre me pergunto, quem é esse Brasil, se não nós? E por que a gente não se torna doador hoje, aqui e agora? Eu costumo fazer uma brincadeira de que eu sonho com um dia em que a gente vai chegar numa festa super animada, aquela rodinha ali de amigos conversando, falando sobre futebol, sobre política, e alguém vai perguntar: para que projetos sociais vocês doam? E aí 2 pessoas vão dizer que não doam para lugar nenhum. Isso é um problema do governo. E aí, rapidamente, essa roda se desfaz e a gente dá as costas para essas 2 pessoas, porque a gente não quer mais se relacionar com quem não acordou para a solidariedade, com quem não se importa com o próximo. O dia que a própria sociedade comece a cobrar dos seus pares atitudes mais altruístas, mais empáticas. Eu vivo de ouvir histórias e de contar histórias. A gente foi visitar um projeto no interior de Sergipe e a gente conheceu uma pessoa que descasca mandioca. Ela descasca mandioca de 3 às 11 da manhã. 600 quilos de mandioca para ganhar R$ 24. Eu não errei os números. 600 quilos de mandioca para ganhar R$ 24. E ela faz parte de um projeto social de alfabetização para jovens e adultos, que é apoiado por uma empresa em São Paulo. Em São Paulo, eles apoiam um projeto de alfabetização com o objetivo das pessoas entrarem para a universidade para romperem esse ciclo de pobreza. Lá no interior do Sergipe, as pessoas querem sim aprender a ler e escrever, mas para parar de pegar o ônibus errado e para tirar a carteira de motorista. Todas essas razões, elas são válidas, mas é muito importante você conhecer a realidade para a tomada de decisão e não se colocar atrás de uma mesa muito distante, com muitos relatórios fantásticos, sem saber de fato o que aquele lugar precisa, qual é a realidade. E aí você não corre o risco de, quando você corta o lanche de um projeto desse, na hora de fazer o orçamento, não saber que talvez aquele lanche seja uma das poucas refeições que aquelas pessoas vão fazer naquele dia. Eu, o tempo inteiro, escuto agradecimentos de pessoas que receberam a cadeira de rodas para o filho pela primeira vez aos 13 anos. É incrível o poder que a doação tem. Tem um, um relatório do IPEA, ele avalia os avanços e os retrocessos das metas brasileiras para a Agenda 2030. E ele fala exatamente isso, sobre a mobilização multissetorial, ou seja, ONGs, governo, empresas e indivíduos. Só dessa maneira a gente consegue avançar nessas questões tão importantes e tão caras para o nosso país. Voltando às histórias das doações e do poder da doação, a gente consegue ver a potência do trabalho dessas organizações sociais na ponta. Elas conhecem os problemas que existem. Elas já têm soluções, ou em menor ou em maior escala. E isso tudo pode influenciar a política pública. Então, a gente precisa cobrar que isso seja utilizado pelos governos para, de fato, ganhar a escala e a gente conseguir solucionar alguns problemas como esses. Tem um país na África, que
se chama Burundi. É o país mais pobre do mundo. Vocês acreditam que o Brasil tem mais pessoas em extrema pobreza do que no Burundi, que tem um pouco mais de 11 mil habitantes? Aqui, 13 milhões e meio de pessoas vivem com menos de R$ 145 por mês. A gente tem vários Burundis no Brasil, seja em Paraisópolis, em São Paulo, seja na Vila Benji, em Belo Horizonte, ou aqui no Rio, de um lugar que é tão maltratado que é conhecido como fim do mundo, em Costa Barra. A gente não pode mais viver assim, não cabe mais, né, na nossa história viver dessa maneira. Mas como a gente consegue fazer essa transformação? Eu acredito no potencial que a doação tem e que os projetos sociais têm na realização dos seus objetivos. Eu vejo pessoas que têm a sua casa reformada receberem junto a volta da dignidade, da esperança e a vontade de voltar a procurar emprego para fazer parte dessa sociedade. Através do poder da doação, você consegue levar uma capacitação profissional para uma pessoa que estava em depressão e tomava 26 comprimidos, né, de remédio e aprende a costurar. E aí passa a gerar renda, costurando para a sua vizinhança inteira. É possível fazer isso. É transformador. E é aqui e agora. Não estou falando de um tempo distante ou um desejo que a gente um dia vai chegar. É possível aqui e agora. Mas como a gente pode acabar com a pobreza extrema no Brasil? Bom, segundo o IBGE, a gente precisaria de um pouco mais de R$ 1 bilhão por mês para acabar com a pobreza extrema no Brasil. Se a gente pensar que 30 milhões de pessoas vivem com uma renda familiar de R$ 8 mil por mês, elas poderiam doar R$ 40 por mês. Façam as contas comigo. A gente conseguiria chegar nesse valor. É possível, é real, existe solução. 2020, um vírus trouxe muita incerteza e muito medo, mas trouxe também a oportunidade única em várias gerações da gente transformar a forma como a gente se importa com os outros. O olhar que a gente tem para o outro. Não permitir mais que uma mãe, por exemplo, não acorde os seus filhos de manhã porque ela não tem o que dar de comer. A fome é uma realidade. A pandemia evidenciou isso. Colocou uma lente de aumento em toda essa desigualdade social que a gente vive há muito tempo. Então, eu acredito que uma única decisão faz com que a gente transforme essa realidade e a gente se importar com o outro. E eu me importo. E eu vou continuar trabalhando para reduzir a desigualdade social no nosso país. Não só porque eu acredito no trabalho do terceiro setor e das organizações sociais, mas porque eu vejo que o resultado do trabalho dos projetos sociais ele é mensurável, ele é real, ele é transformador. Então, eu faço uma provocação de qual é a sua causa? Qual é o problema que você vai escolher para ajudar a resolver nessa sua existência? Obrigada.